Olá pessoal, professor Alexandre Vander, tudo bem? Bom, nos cases de hoje nós estaremos apresentando alguns exercícios resolvidos envolvendo o sistema de capitalização simples e também o sistema de capitalização composta. É muito importante nós compreendermos a evolução do dinheiro no decorrer do tempo, tanto para as negociações dentro das empresas, também a administração dos nossos próprios recursos nas aplicações dos nossos investimentos e comparar também com o mercado. Então, nesse primeiro case, nós estamos apresentando o seguinte: calcular o montante de uma aplicação de 80 mil, admitindo os seguintes prazos no sistema de capitalização simples. Então, nós temos um capital que nós estaremos aplicando no banco, como que se efetuando um depósito no banco. Estamos pedindo para avaliar quanto que vai ser o resultado desse dinheiro ao longo do tempo, considerando uma taxa de 5% ao mês, a um período de 2 anos, uma taxa de 9% ao bimestre, ao período de 1 ano e 8 meses, e uma taxa de 12% ao ano, ao período de 108 meses. Bom, primeiro passo, tá? Seria nós extrairmos os dados do nosso case, para que nós possamos visualizar melhor a situação. Bom, selecionando, nós temos um capital, que está ao período de 2 anos, nós transformamos ele ao período mensal, porque a taxa é mensal, para entrar com a mesma base, tempo mensal, taxa mensal, e colocamos a fórmula original do cálculo do sistema de capitalização simples, onde existe uma linearidade entre a aplicação e nós não temos conceito de exponencial, onde os juros estará incidindo também sobre o capital anteriormente empregado. No sistema de capitalização simples, os juros eles incidem apenas somente no capital empregado e não nos juros sobre juros. Por isso que o período N ele está na mesma linha da taxa e também do seu próprio capital. Bom, então nós temos agora a resolução, 80 mil, 1 é o fator principal, e o fator de acumulação de capital, nós estamos buscando o resultado, onde o resultado da multiplicação nós teremos como apresentação o capital agregado aos juros, por isso que o fator 1, então o fator 1 representa o capital, e N representa a taxa multiplicada pelo tempo. Então, nós temos um fator de acumulação de capital, onde a taxa de 5,5% multiplicado por 24 meses, agregado ao capital, que é igual a 1, nós temos um fator de acumulação de capital de 2,32. Multiplicado por 80 mil, nós temos então um capital de 185 mil. Quero dizer, você aplica 80 mil a partir de 24 meses, a uma taxa de 5,5% ao mês, você vai ter depois de 2 anos um valor na tua conta de R$ 185.600. No segundo caso, nós temos um capital no valor de 80 mil ao período de 1 ano e 8 meses, então nós temos 20 meses. E a taxa é bimestral, então nós tínhamos 20 meses, dividimos por 2, porque o período ele é bimestral, de 2 em 2 meses, em decorrência da taxa. Então, nós temos agora 10 bimestres. Porque nós estamos buscando o montante. Então, agora nós estamos tudo na mesma base. Tempo bimestral, taxa bimestral, e temos também a fórmula na linearidade, onde o capital é multiplicado por 1 mais IN, representando o próprio capital, atrelado à sua taxa e também ao seu tempo. Bom, nós chegamos a um fator de acumulação de capital de 1,9 multiplicado por 80 mil, 152 mil. No terceiro case, terceira solicitação, nós temos 80 mil, a taxa de 12% ao ano, a um período de 108 meses. 108 meses dividido por 12, convertemos agora em ano, então agora nós temos o nosso tempo anual e a nossa taxa anual. A fórmula é a mesma e o fator de acumulação de capital 2,08, que multiplicado por 80 mil, ao final do período nós teremos R$ 166.400. Então, por esse case, nós visualizamos as diferenças das aplicações das taxas ao seu respectivo tempo. Por exemplo, a taxa bimestral
que é de 9%, o rendimento dela acabou sendo inferior à taxa de 5,5% em 2 anos. E também a taxa do primeiro case acabou sendo superior a uma taxa de 12% ao ano, ao período de 108 meses. Tá ok? Então, nós tivemos um resultado de R$ 185.600 na situação A, onde nós obtivemos um melhor acúmulo de capital. Agora nós vamos determinar os juros de uma aplicação de 100 mil, nas seguintes condições: 1,5% ao ano, 3,5% ao trimestre, 2 anos e meio, 5% ao semestre, 3 anos, 4,2% do quadrimestre por 84 meses. Bom, o que nós fizemos? Segregamos a situação A, B, C, D e E convertemos todas na mesma base: ano com ano, mês com mês, trimestre com trimestre e quadrimestre com quadrimestre. Esta é a grande dica para resolver exercícios e você não entrar com tempo mensal, com taxa anual, taxa quadrimestral com taxa tempo mensal. Tem que ter a conversão de todos na mesma base. Bom, agora resolvendo pelo fator de acumulação de capital, agora no sistema de capitalização composta, você pode observar nessa fórmula que o N, que estava na mesma linha do I, passou a ser exponencial. Então, nessa fórmula, nós temos um cálculo onde nós temos acúmulo de juros incidindo sobre juros agregado também ao seu capital. Isso que é sistema de capitalização composta, onde o juro do período seguinte incide sobre o juro do período precedente agregado ao seu capital. Então, nós temos a primeira resolução, nós temos então o montante de 119 mil, onde o fator de acumulação de capital é 1 mais E elevado a N, e a fórmula original é igual ao montante que multiplica pelo capital de 1 mais I elevado a N. Então, nós chegamos à resolução de 119 mil, que subtraindo 100 mil, nós temos o juro de 19,561,82. Se nós quisermos calcular apenas o juro utilizando a fórmula, é simples, onde nós agregamos o 1 para representar o 100% de capital. Depois da elaboração da fórmula, nós subtraímos o 1. Primeiro você eleva 1 mais I elevado a N, você tem o teu fator de acumulação de capital, depois você subtrai o teu 100% do teu capital. Então nós passamos a ter a taxa, ao invés de 1,19, onde agrega juro e capital, nós temos agora 0,19, onde nós teremos apenas o resultado dos juros. Então, a multiplicação de 0,19562 por 100 mil, nós temos o juro já direto de 19,561,82. Bom, isso vale para o segundo case, que deu um montante no valor de 141 mil, que subtraindo 100 mil deu um resultado de 40 mil. E pegando o fator de acumulação de capital, subtraindo o 1, nós passamos a ter apenas 0,41, que é o resultado apenas do cálculo da taxa. Multiplicando 0,41 por 100 mil, nós temos então o juro direto de 41 mil. No segundo case, no terceiro case, o fator de acumulação de capital deu 1,34, que multiplicando pelos 100 mil, nós temos um montante de 134.009,56. Desse número, subtraindo 100 mil, que é o capital, nós chegamos ao juro de 34 mil. Indo direto à fórmula, pegando o fator de acumulação de capital, subtraindo 1, que é o próprio capital, nós chegamos a um resultado de 34.009,56, que seria o resultado direto na fórmula. Bom, no quarto case, nós temos então um montante de 237 mil, considerando 21 quadrimestres com a taxa quadrimestral de 4,20. Subtraindo os 237 dos 100 mil, nós temos um resultado de 137 mil. Agora, pegando o valor, que é 1 mais elevado a N, tirando o 1, que é o fator que representa o capital, nós chegamos a um resultado direto de 137 mil de juros acumulados durante o período. Então, entre as 4 propostas, valeria mais a pena você aplicar o teu dinheiro 100 mil em 4,2 ao trimestre, por um período de 84 meses. Você teria um juro maior
de R$ 137.258,67. Então, você, tendo o conceito da matemática financeira, você não fica na mão do gerente do banco, você mesmo efetua os seus cálculos da evolução do dinheiro no decorrer do tempo. Uma outra questão, nós temos então uma pessoa irá necessitar R$ 12.000 daqui a 7 meses. Quanto ela deverá depositar hoje na poupança, para quando chegar daqui 7 meses, a pessoa possa ter os seus R$ 12.000 lá no banco à sua disposição, se ela quiser comprar um carro, uma viagem, assim mesmo. Quanto que ela tem que abrir mão do seu recurso na data de hoje, considerando uma taxa de juros de 13,5% no sistema de capitalização composta. Bom, se nós temos a fórmula que montante é igual a capital multiplicado por 1 mais IN, a fórmula derivada, nós temos capital é igual a montante dividido por 1 mais I elevado a N. Então, essa aqui seria uma fórmula derivada da fórmula original que nós apresentamos no slide anterior como sendo uma fórmula de regressão. Então, ok? No outro nós temos um fator de acumulação, aqui nós temos um fator de regressão de capital. Então, se você puxa os dados, coloca primeiro o que é o montante, o tempo e a base mês, e coloca já a transformação da tua fórmula, você já caminhou muito no teu exercício. Agora você tem apenas que substituir os dados. Então, substituindo dados, no fator de regressão de montante, nós temos então o resultado de 1 mais I elevado a N, o expoente N, um fator de regressão de 1,272279. Nós temos o montante, substitui o montante, que é a letra M, por 12.000 e divide pelo fator de regressão de capital. Hoje nós teríamos que depositar na data de hoje, fazer um depósito de R$ 9.431,89, para que daqui a 7 meses nós possamos ter no banco R$ 12.000 na nossa conta, considerando uma taxa de 13,5% ao mês. Então, isso nos dá propriedade quando nós estivermos aplicando nosso dinheiro no banco. O quarto exercício, com a taxa mensal de uma aplicação de R$ 6.600, que produziu um montante de R$ 7.385,81, período de 7 meses. Bom, agora nesse exercício nós temos buscar a taxa. A taxa é um pouquinho mais complicada. Nós estamos apresentando o exercício na resolução manual e não usando HP, 12C ou Excel. Depois você pode comprovar e você vai chegar no mesmo resultado. A intenção é o domínio do cálculo da taxa. Bom, nós temos aqui então um período de 7 meses, onde nós temos 7.385,81 e 6.600. Avalie bem que o período são 7 meses, tá ok? Que transcorreu a aplicação. E nós estamos perguntando qual que é a taxa mensal. Então, dentro de 7 meses, nós temos um mês. Então, nós vamos querer um mês dentro de 7. Então, no período no regime da exponenciação, basta apenas nós calcularmos quanto que vai ser o indexador de 7.000 por 6.600 e elevar o expoente dividido 1 por 7. Nós teremos, então, no resultado, a nossa taxa mensal. Vamos lá? Então, aqui nós temos os dados, montante, capital, período, a taxa mensal e também a fórmula. Uma fórmula derivada é igual a 1 mais I elevado a N. E nós colocamos o numerador e o denominador, que nós conhecemos, que é o montante, também o capital. Continuamos substituindo, a taxa é o que nós pretendemos buscar, o 7 é o que nós temos, que é o período de 7 meses, dividimos um pelo outro, chegamos a um fator de 1,11906,212. A um período de quanto? 7 meses. Estamos buscando a taxa mensal. Então, se nós queremos o período, a taxa mensal e esse fator de acumulação é a acumulação de um período de 7 meses, nós então estamos elevando no expoente, perguntando, eu quero um mês dentro de 7. Então, se nós elevarmos esse fator, que deu 1,19, ao expoente de 1 dividido por 7, nós temos então agora o resultado de 1,0161995, onde nós estamos acumulando, além do capital, também agora o fator da taxa.
Bom, se a intenção é conhecer a taxa, nós temos que buscar esse valor, que é o resultado do nosso fator do 7.000 dividido por 6.600, a uma exponenciação de 1,7, porém ali dentro carrega também o nosso capital, subtrai 1, porque aqui nós temos 1 mais i elevado a n. Subtraindo 1, resultou 0,0162995. Nós estamos com o número decimal, multiplicando por 100, nós temos então agora a nossa taxa de 1,62. Ok? É isso daí para a resolução de conversão de taxa. Agora nós temos outro case perguntando em quanto tempo um capital duplica ou cresce a taxa de 2,2 ao regime de capitalização composta. Então nós temos o capital, se vai multiplicar é porque de 1 vai duplicar, de 1 vai virar 2. Ok? Se fosse triplicar, nós teríamos 1 com 3, quadruplicar 1 com 4, nós temos 1 com 2. Agora nós temos então a nossa taxa mensal de 2,5%, 2,2%, e nós temos a fórmula 1 mais i de montante dividido pelo capital. Bom, conforme nós explicamos nas nossas aulas, agora o inverso também de conversão de uma base de exponenciação, nós trabalharmos com a base logarítmica. Você tendo dúvida, estuda isto na matemática, em cálculos, e que tem apresentação de conversão de exponenciação e o retrocesso dela através da base logarítmica. Então, nós temos 1 mais i elevado a n de 2 por 1, nós chegamos ao resultado de 2, 2 dividido por 1, permanece então, agora nós temos a taxa, substituímos por 0,02, que é 2,2 dividido por 100, somamos ao fator 1 do capital elevado a n, que é igual a 2. Bom, se nós temos uma base agora, nós queremos tirar o efeito da exponenciação, então nós trabalhamos com a base logarítmica. Então nós vamos eliminar o n, eliminar a base, 1 mais i elevado a n, nós vamos colocar como denominador. Se nós eliminamos o n da exponenciação e trouxemos ele à sua base geral, o que reverte isso, como a subtração ter o efeito da adição e a divisão da multiplicação, nós temos então o logaritmo tirando o efeito da exponenciação. Então nós temos, se nós levamos o 1,022, uma base logarítmica, e nós dissermos de que isto é igual a 2, então o 2 também nós vamos dar um peso de logaritmo para ele também. Se você for no Excel ou na calculadora científica, calcular o log de 2 é igual a 0,301033. E o log de 0,1,022 é igual a 0,94509. Dividindo o log de 2 pelo log de 0,2, nós temos n igual a 31,85. Então, nós temos 31 meses e 85% de 30 dias. Então, o resultado do tempo que ele se multiplica por ele mesmo, a uma taxa de 2%, seria 31 meses e 25 dias. Esse é o nosso cálculo na base logarítmica. Você pode comprovar isso utilizando o Excel e também uma calculadora HP12C. Okay? Bom, o outro case, verifique se a taxa de juros de 13,789 é semelhante à taxa ao trimestre, é semelhante à taxa de 35,1722 na taxa mensal. Então, nós temos uma taxa trimestral com uma taxa mensal, ok? E nós estamos querendo saber se as duas são equivalentes. Como que nós vamos dizer se são equivalentes? Vamos transformar as duas, então, no período mensal. Se as duas tiverem o mesmo resultado, é sinal de que elas são equivalentes. Então, nós temos 7 meses. Nós vamos transformar essa taxa de 35 num único mês. Nós temos 13% ao trimestre. Nós vamos converter essa taxa a uma taxa também de um único mês e comparar se os resultados serão idênticos. Bom, então nós temos a nossa taxa trimestral, querendo buscar então a nossa taxa mensal. A fórmula é igual a 1 mais Q de 1 mais T elevado a TQ pelo TT menos 1, onde nós temos IQ, que é a taxa que eu quero, IT é a taxa que eu tenho, o tempo é o tempo que eu quero, ITT é o tempo que eu tenho. Se eu aplicar isso dentro da fórmula,
nós teremos então o resultado de uma conversão de 4,4%, que é a minha taxa mensal. Bom, no segundo quadro nós temos 35%, querendo saber a taxa mensal, onde eu tenho uma taxa e eu vou querer um tempo que eu quero dentro de um tempo que eu tenho. Então, se eu colocar isso dentro da formulação, que é os 35%, eu vou buscar um mês dentro de 7 meses, na minha exponenciação, eu chego no resultado de 4,4%. Então, analisando, tanto faz eu aplicar um dinheiro a uma taxa de juros de 13% ao trimestre ou 35% a um período de 7 meses, o meu resultado será idêntico. Então, nós temos um período de equivalência de taxas idênticas dentro do regime de capitalização composta. Bom, um outro case, uma pessoa deve a um banco o valor de 4 mil e 9 mil vencíveis dentro de 5 meses, 7 meses. Está querendo pagar a dívida na data de hoje, pede para determinar o valor, considerando uma taxa de 1,9% ao mês. É isso quando você deve um dinheiro no banco, te entrou um determinado recurso na data de hoje, e você quer pagar isto hoje para você se livrar da tua dívida, que vai vencer lá na frente. Então, quanto que você devia pagar? Primeira coisa, nós vamos identificar isso como sendo um montante e vamos visualizar o tempo que vai vencer daqui até lá na frente, considerando uma taxa de 1,9% ao mês. Então, nós temos então o nosso montante e nós vamos querer identificar o nosso capital. Um montante de 4 mil por 5 meses, a taxa de 1,9%. Um outro montante de 9 mil, 7 meses, a taxa de 1,9. Quanto seria isso na data de hoje? Então, nós temos 4 mil dividido pelo fator de regressão de montante, que seria 1 mais i elevado a n, nos deu o resultado de 1,09. Dividindo, então, 4 mil por 1,09, nós temos um capital na data de hoje, que eu deveria pagar para o banco, 3.640,74. Fazendo o mesmo cálculo no valor de 9 mil pelo fator de regressão de montante, que nos deu um resultado de 1,14, 9 mil por 1,14, eu deveria pagar para o banco 7.889 do valor de 14 mil. Somando os dois, eu teria então o valor a ser pago no valor de 11.529,76. Bom, você deve estar visualizando então a importância de tomar o conceito sobre a matemática financeira para que você possa efetuar os cálculos e não ficar na mão do mercado. Esses cálculos são manuais, mas existe curso e também cálculos de nós utilizarmos uma simples calculadora HP12C ou o próprio Excel, chegando nesses resultados. Mas nesse momento é que você desenvolva a formulação e o cálculo analítico. Bom, no outro case nós temos 3 taxas para converter na taxa de capitalização simples. Para uma taxa, calcular a taxa anual de uma taxa de 2,5% ao mês, 6% ao trimestre e 10% ao semestre. Então é muito simples, 2,5% ao mês, se eu quero no ano, eu multiplico por 12. 6% ao trimestre, dentro do ano eu tenho 4 trimestres, então eu multiplico por 4. 10% ao semestre, dentro do ano eu tenho 2 semestres, 2 períodos de 6 meses, multiplico por 12, então eu chego na taxa de 20% ao mês. Isso é no modelo de regime de capitalização simples. Agora, no modelo de capitalização composta, onde a taxa incide sobre o juro do período anterior, então nós teremos sistema de exponenciação. Então, nós temos a taxa que nós temos dentro de um período que nós queremos, dentro de um período que nós possuímos, então nós vamos buscar a taxa que nós estamos almejando. Então, uma taxa de 2,5% elevado à capitalização composta resulta em 34%. Você vê que é superior aos 30% do regime de capitalização simples. Então, quando você for aplicar o dinheiro no banco, fique esperto se o banco vai estar utilizando o sistema de capitalização composta. Isso te protege e te dá um dinheiro superior lá na frente. Ao trimestre, 6%, ao invés de se transformar em 24%, se transformou em 26%. E ao semestre, ao invés de se transformar em 20%, se transformou em 21%. Então, o maior impacto está então na taxa
de conversão de 2,5% a um período de 12 meses. Ok? Isso é importante para você dominar conceitos de conversão de taxas, conforme nós explicamos já isto na nossa aula que está no YouTube, onde nós falamos sobre os modelos de capitalização composta. Tendo dúvida, volta, assiste o vídeo anterior e depois você retorna na resolução desse exercício. O 9 seria um capital de 78 mil, gerou um montante de 110 mil, a um sistema de capitalização de 2,5%, sistema de capitalização simples. Muito simples, é diferente, não precisa usar base logarítmica. Então, se nós temos o nosso capital e também o nosso montante, subtraindo um no outro, nós chegamos ao juro de 32.208. Então, essa é a fórmula do juro original. Juros é igual a capital que multiplica 1 IN. Tendo dúvida, nós temos também uma aula gravada sobre a explicação do sistema de capitalização simples. Eu recomendo que você assista, mas o pessoal que já assistiu, que já viu as nossas aulas, você tem por obrigação de entrar já direto na resolução desses exercícios, tá ok? Então, nós estamos buscando o tempo, nós isolamos a nossa variável n, deixamos juro no numerador e capital e i no nosso denominador, dividindo um pelo outro, nós chegamos a um período de 16 meses. Então, nós devemos aplicar o dinheiro por um período de 16 meses, onde nós temos por intenção um capital hoje disponível de 78 mil, pretendemos lá na frente ter um valor de 110 mil, sabendo que o banco está falando que a taxa vai ser 2,5%. Quanto tempo eu vou ter que deixar esse dinheiro dormindo lá no banco para que tudo isso aconteça? Eu vou ter que deixar o período de 16 meses. Se eu deixar antes, eu não acumulo o meu montante esperado. Agora, no sistema de capitalização composta, onde incide juros sobre juros, você vai visualizar que é um pouco diferente, um pouco mais complexo, e que nós explicamos também nas nossas aulas e nos slides, onde nós apresentamos o sistema de capitalização composta. Então, nós temos o mesmo fator, agora nós vamos entrar então com a base logarítmica, conforme nós explicamos no exercício anterior. Bom, dividindo um pelo outro, que é as bases logarítmicas, nós chegamos então ao período de 14 meses. Você visualiza de que no sistema de capitalização composta, como os juros incidem sobre os juros, o tempo que o dinheiro ficará aplicado será menor do que o tempo no regime de capitalização simples. Então, fique muito esperto quando você aplicar um dinheiro no banco, se o gerente vai estar utilizando o sistema de capitalização composta ou o sistema de capitalização simples. O sistema de capitalização composta te protege no momento da tua aplicação financeira, visando você atingir na frente um determinado montante. No slide anterior, nós tivemos um período de 16 meses. Nesse período de capitalização composta, um período de 14 meses. Ganhamos 2 meses no tempo de aplicação. Bom, último case, nós temos então a taxa de 7% ao mês. Qual deles apresenta o menor custo? Você pagar um valor hoje ao valor de 140 mil, ou você deixar o dinheiro lá de 30 mil de entrada no banco, pagar 40 mil daqui 60 dias e 104 mil daqui 4 meses ou 120 dias. O que é mais vantajoso? Pagar tudo à vista ou pagar parte à vista e depois pagar 40 mil daqui 2 meses e 104 mil daqui 2 meses. 4 meses. Então, vamos comparar. Então, nós temos aqui a entrada, 30 mil, 40 e 104. Então, nós vamos trazer esse valor futuro ao valor presente e comparar isso com as nossas bases no valor presente. Então, 40 mil, que vai vencer lá na frente, dentro de 2 meses, a uma taxa, hoje ele vale 34 mil. Então, nós fizemos uma regressão de um montante, nós calculamos um fator de regressão de montante, chegamos a 34 mil. O outro fator, que é 104 mil, fazendo um fator de regressão de montante, que vai vencer daqui 120 dias, e nós estamos querendo saber o valor dele hoje, porque a outra proposta é pagar 140 mil à vista na data de hoje, então nós trabalhamos na mesma base, 4 meses, 7 meses. Fazendo a regressão de montante pelo fator de 1.310.796, nós chegamos a um valor de 79 mil. Agora nós vamos somar 34 com 79 mil, com 30 mil para ver quanto dá. Opa, nós chegamos no resultado de
144.559,82. Então, o valor ele é superior aos 140 mil. Nesse modelo de análise, vale mais a pena você pagar os 140 mil à vista e liquidar do que você dar 30 mil, pagar daqui 60 dias o valor de 40 mil e daqui 120 dias o valor de 104 mil. É mais vantajoso quitar à vista. Agora, para a nossa reflexão, o que tem que se analisar, se você tiver, por exemplo, uma outra aplicação financeira que seja superior à taxa determinada de 7% ao mês, vale a pena você pagar os 30 mil e colocar esse dinheiro girando a uma taxa superior de 7% ao mês, que daí você vai ter um ganho em termos de taxa. Imagina uma empresa que tem um produto que tem uma margem de contribuição, por exemplo, de 20% ao mês, e a taxa do banco é 7% ao mês, ela vai ter um grau de alavancagem de 13%, ela vai ganhar dinheiro em cima do banco. Mesmo de que ela não pague à vista, mas ela acredite no seu produto, ela vai vender uma margem operacional de 20%. Se ela receber o dinheiro no mesmo período que ela tem que pagar para o banco, ela vai ter um ganho, um spread em termos de taxa. Bom, é isso que a gente gostaria de estar explicando para vocês. Aqui está a nossa bibliografia, o livro do professor Alexandre Assaf Neto, que é um livro que a gente recomenda, de cálculos, aplicações financeiras, e as suas aplicações para efeito de consulta também desses exercícios. Um grande abraço a todos, professor Alexandre Vander, curta aí esse nosso vídeo, divulgue, compartilhe aos seus amigos e também visite o nosso site, o canal de YouTube, onde é um canal direcionado ao empreendedor e também ao jovem universitário que precisa ter conhecimento em gestão empresarial. Um grande abraço, nosso site é www.gcompany.com.br. Também no nosso canal do Instagram nós estamos dando dicas daquilo que nós estamos postando nas redes sociais. Um grande abraço, professor Alexandre Vander, tudo de bom a todos nós.